Queridos, eu quero, nessa oportunidade, meditar com os irmãos numa palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. E eu diria, se fosse para dar um tema para essa palavra, eu diria assim: a nossa intimidade com Deus determina as nossas vitórias ou as nossas derrotas. Pastor Melquisedeque. E nós vamos ler um texto e eu vou contar umas histórias para os irmãos bíblicas, para que os irmãos compreendam o que eu quero lhes ministrar nesta noite. Eu quero que você, se puder ficar de pé, fique de pé, abra a sua Bíblia. No segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 14, nós vamos ler o finalzinho do capítulo 14, que compreendem os versículos 9 a 15, somente esses 7 versículos. Livro das Crônicas, capítulo de número 14, versos de número 9 a seguir. Você encontrou? Nos diz assim, queridos: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maresa. Então rei Asa, saiu contra ele, contra o etíope e o seu exército, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quero o poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante do rei Asa e diante de todo Judá. E os etíopes fugiram, 1 milhão com 300 carros fugiram. Versículo 13: E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, as cidades, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa, muito despojo. Também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. E a igreja diz amém. Então vamos sentar. Glórias a Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um momento da história de Israel em que Deus cruzou os braços para a nação. O momento que antecedeu esse milagre. Nós estamos no momento da história, Fabrício, em que Deus cruzou os braços para a nação de Israel. Nós estamos num momento da história em que Deus tapou os seus ouvidos
para que não ouvisse o clamor do povo de Israel. Nós estamos em um momento da história onde a nação de Judá, o reino de Judá, está falido. Nós estamos diante de um momento em que o reino de Judá está completamente empobrecido. O reino de Judá, ele está completamente abandonado por Deus. Deus dera as costas para esse reino, para essa nação, por algumas razões que vou lhes dizer daqui um pouquinho, logo adiante. Mas nós estamos no momento em que essa nação, o reino de Judá, está completamente abandonado, completamente falido, completamente destruído, completamente afastado da presença de Deus. Agora, para que os irmãos compreendam o que vou lhes falar, necessário é que os irmãos estejam muito atentos, que os irmãos estejam ligados e não deixa fugir a sua mente nem um pouco. Nós lemos uma passagem que fala do rei Asa. Quem é ou quem foi o rei Asa? Quem foi o rei Asa? Para explicar para os irmãos quem foi o rei Asa, eu quero voltar a Davi. Davi, diz a Bíblia, que quando morreu, seu filho Salomão, ele assume o reino no lugar de Davi. A Bíblia diz que momentos antes de Davi vir a morrer, ele ajunta todo o material para a construção do templo de Jerusalém, e Deus não permite que ele construa o templo de Jerusalém. E Deus diz para Davi que seu filho Salomão é que construiria o templo. Davi então morre, Salomão inicia de imediato a construção do templo em Jerusalém. A Bíblia diz que Davi era um homem muito rico, ou Salomão era um homem muito rico, foi um homem muito rico. E ele, no seu reinado, ele organizou a nação. Na época de Salomão, a nação de Israel é o que a gente chama de Reino Unido. Isso aconteceu na época de Davi, aconteceu também na época de Salomão. Quando se fala de Reino Unido, estamos falando das 12 tribos de Israel debaixo de um único governo. As 12 tribos de Israel reunidas debaixo do governo de Davi, as 12 tribos de Israel reunidas debaixo debaixo do governo de Salomão. Mas Salomão, enquanto reina, ele bota ordem na casa. Por ser um país muito rico, Salomão era muito rico. A Bíblia diz que Salomão recebia todos os anos 666 ciclos de ouro. Todos os anos levava-se a Salomão essa quantidade de ouro. Eram 33 toneladas de ouro que eram levadas para Salomão ano a ano, quando ele reinava sobre Israel. Salomão, diz a Bíblia, que era este homem muito rico, e por conta dessa riqueza, e por conta dessa abundância de ouro, as minas de Ofir eram de Salomão. As minas de Ofir. O ouro era extraído e o ouro era enviado para Salomão. A Bíblia diz, queridos, que o templo que Salomão construiu, todo, ele era revestido de ouro. Todo o templo que Salomão construiu, ele era revestido de ouro. Ele era revestido de ouro por dentro, ele era revestido de ouro por fora. A Bíblia diz que o piso era revestido de ouro. A Bíblia diz que as calçadas externas eram revestidas de ouro. A Bíblia diz que toda a cidade de Jerusalém, ela era toda de ouro. Ela tinha todo o templo, ele era revestido de ouro. Olha o que diz primeiro livro de Reis, capítulo 6.
21. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro. De ouro puro. O versículo 22. Assim cobriu de ouro toda a casa, não apenas por dentro, até que completou toda a casa. O versículo 30 vai dizer: também revestiu o soalho da casa, por dentro e por fora. O soalho de fora era a calçada. Toda a calçada em volta do templo, toda aquela região, ela era revestida de ouro. Então, a Bíblia vai dizer, queridos, que Salomão era um homem muito rico, e ele, naquela época, ele reina só sobre as 12 tribos de Israel, e as 12 tribos de Israel, então, vivem momentos de glória sob o governo de Salomão. Mas ocorre que um dia Salomão morre. Um dia Salomão morre. Quando Salomão morre, seu filho Roboão, ele assume o reino. Ele assume o reino. Mas quando ele assume o reino, há uma certa contenda, e o reino que era unido, ele se divide em 2 reinos. A nação de Israel se divide em 2. 10 tribos vão para o norte, são as tribos do norte. Elas são governadas por Jeroboão, e tinha como capital Samaria. E 2 tribos ficam no sul, as tribos de Judá e Benjamim, essas governadas por Roboão. Com esse povo, Deus tinha uma aliança, porque Deus falou que Davi, né, o cetro não arredaria da casa de Davi. O Deus tinha um compromisso com Davi, e Davi era da tribo de Judá, então Deus tinha uma aliança com Davi. Então, lá embaixo, nas tribos do sul, as tribos de Benjamim e Judá, tiveram como rei Roboão, o filho de Salomão. Agora, queridos, por incrível que pareça, a gente pensa, bem, Salomão entregou a nação organizada, rica, com muito dinheiro, um templo puro, de ouro puro, por dentro, por fora, no piso, na calçada, para todo lado. Mas agora quem assume é Roboão, seu filho. E diz a Bíblia, queridos, que Roboão foi um rei muito ímpio, muito ímpio. Quando Roboão assume, está no capítulo 14 do livro de Reis, fala da impiedade de Roboão, o versículo 22 vai dizer: e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com seus pecados que cometeram, provocaram a Deus mais do que todos os seus pais fizeram. Se juntasse todos os reis que tiveram antes, esse homem Roboão, ele provocou Deus a ira mais do que todos juntos. Por quê? Olha o que fez Roboão. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Azera ou Azerá sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Preste atenção, e debaixo de toda a árvore verde. Havia também homens escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. E tomaram os tesouros da casa do Senhor e levou tudo. O que foi que Roboão fez? Em frente ao templo, na porta do templo, de ouro, eles fazem uma estátua para uma deusa chamada Azerá. Também na Bíblia é chamada de Astarote. Em Jeremias ela é chamada de Rainha dos Céus. Essa deusa era também conhecida como a deusa da fertilidade. A deusa da fertilidade. E aí, na porta do templo, eles colocam uma estátua enorme a essa deusa. E eles colocam também imagens dessa deusa debaixo de cada árvore verde, porque eles acreditavam que ela era a deusa da fertilidade, e colocando uma estátua debaixo de cada árvore, essas árvores dariam o seu fruto na estação própria. Ocorre que essa deusa, essa estátua, essa imagem, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa.
ela não tem poder algum para fazer uma árvore vir a produzir, a terra vir a dar o seu fruto, o rebanho vir a se multiplicar. Ela não tem poder nenhum. Deus, então, diante dessa situação, Deus age. E aí, no tempo de Roboão, não houve vaca nos currais. A oliveira, ela não dava o seu fruto. Na vide, também não existia fruto. Porque Deus estava provando que se Ele quiser, Ele faz. Mas se Ele não quiser, Ele interrompe a produção, a criação, a semente. Não é essa deusa Azera que vai fazer produzir e vai tornar fértil o rebanho. Deus fez isso. E aí aquela nação começa a empobrecer. Por conta dessas situações, Deus fechou a porta dos céus. Deus não permitiu que o rebanho se produzisse e multiplicasse. Que as vacas dessem as suas crias, que as ovelhas dessem as suas crias. Deus não permitiu que as árvores dessem os seus frutos, porque se desse os seus frutos, o povo ia dizer que era a Astarote que estava lá debaixo da árvore verde. Então Deus, Ele cruza os braços, Ele fecha as portas dos céus, Ele fecha a janela. E a nação, ela definha, a nação ela entra num estado terrível. Diz o historiador que a cidade de Jerusalém era impossível andar dentro daquela cidade. Por quê? Porque debaixo de cada árvore, na porta do templo, em todos os lugares na cidade, tinha uma imagem dessa deusa. E eles ofereciam sacrifícios, matavam o bode, matavam o carneiro, e ia lá e oferecia, derramava sangue, e oferecia aos pés daquela imagem. E diz o historiador que a cidade de Jerusalém não dava para transitar dentro da cidade de Jerusalém, dada a carniça, dado o mau cheiro, o odor de animais mortos para todos os lados. Onde você andava, tinha bode morto, cabrito morto, debaixo, na presença dessas imagens, dessa deusa que eles estavam adorando. Um historiador diz que no templo de Jerusalém, no pátio do templo, aconteciam as maiores promiscuidades que os irmãos possam imaginar. Porque diz a Bíblia, no texto que eu li, que naquele tempo havia, está no 14, 24, coloca para mim o versículo 14, 24 no mídia, por favor. 1 Reis, capítulo 14, versículo 24. Havia também homens escandalosos na terra. E diz os historiadores que na porta do templo, homossexuais, a maior imoralidade sexual na porta do templo, debaixo dessa estátua, dessa mulher, dessa deusa Azerá ou Astarote. Jeremias, deixa eu ler um versículo aqui em Jeremias, capítulo 7, 18, que foi um outro momento, mas olha o que Deus fala dessa deusa. Olha o que Deus fala dessa nação de Judá. Olha o que diz o texto. Tu, pois, não ores por este povo, povo de Judá, nem levante por eles clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Deus falando para o profeta. Porventura não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Essa rainha dos céus é essa deusa que eu estou me referindo. Deus fala para o profeta, olha, não adianta você orar. Eu não vou ouvir a sua oração. Você não está vendo o que esse povo está fazendo? Agora imagine os momentos, pastor Douglas. Reinado de Salomão, construção do templo, lugar de adoração, lugar de santificação, onde o povo se reunia naquele templo esplendoroso, feito de ouro, como disse para os irmãos. Agora o filho de Salomão assume,
e ele transforma a cidade de Jerusalém nessa carnificina. Ele transforma a cidade de Jerusalém nessa situação, ao ponto de Deus dizer: olha, não ore por este povo, não ore por este povo. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não vou te ouvir. A falta de intimidade com Deus, a falta de relacionamento com Deus, vai determinar a nossa vitória ou o nosso fracasso. A nação estava completamente alienada de Deus. A nação de Judá, conduzida por Roboão, filho de Salomão, estava completamente distante de Deus. Eles tinham abandonado a adoração ao verdadeiro Deus e tinham estabelecido essa deusa, uma idolatria sem fim. Aí Deus diz: não adianta orar. Eu estou com meus ouvidos tapados, não vou ouvir o que vocês estão falando. Eu não vou responder. Deus ainda diz para o profeta: você não está vendo o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Estão oferecendo sacrifícios para a rainha dos céus, que é essa Zerá, que é essa Astarote. Por favor, 1 Reis 7:24. 7:24, 14:24. Se puderem colocar esse versículo no mídia para mim, eu estou aguardando. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Na minha versão aqui está dizendo: havia também sodomitas, homossexuais. Noutra versão que li hoje à tarde, havia também na terra homens escandalosos. E isso tudo no pátio do templo. Isso tudo diante daquele templo que Salomão fez, com todo cuidado, com toda orientação de Deus, diante daquela estátua dessa deusa que ali foi colocada. Deus, então, tapa os ouvidos, Deus cruza os braços, fecha as janelas dos céus e não ouve a nação, e a nação passa a sofrer. Chega um momento, meus queridos irmãos, que Roboão, filho de Salomão, morre. Roboão, filho de Salomão, morre. Qual era a esperança de Deus? O que Deus imaginava? O seu filho vai acabar com isso. Aí, no lugar de Roboão, que era filho de Salomão, assume o reino de Judá um homem chamado Abias. E diz a Bíblia que quando Abias assumiu o reinado, ele fez pior do que seu pai Roboão. Imagina, ele fez pior do que o seu pai, ele fez pior. Abias imita a impiedade de Roboão e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito diante de Deus. Diz a Bíblia, queridos, diz a Bíblia, que esse homem, ele casa com uma mulher, chefe lá do centro de Macumba, o nome dela é Maaca. Umbanda, ele leva agora Umbanda para dentro de Jerusalém. Ele leva a Umbanda para dentro de Jerusalém. E a coisa foi pior do que o seu pai Roboão havia feito. Você vai encontrar essa história no capítulo 13 de 2 Crônicas e também em 1 Reis, no capítulo de número 15. Deus esperava que Abias, filho de Roboão, ao assumir, mudasse o quadro, mudasse essa história. E aí, capítulo 13 de 2 Crônicas vai dizer: e ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial,
Um comentarista diz que juntou-se a esse homem, homossexuais, e aí a Bíblia não fala, mas esse historiador diz que ele era bissexual. E aí vocês imaginam onde vai parar a nação? Onde vai parar esse povo que antes tinha um templo para adorar a Deus, um templo feito de ouro, uma nação rica, uma nação poderosa, uma nação que estava indo tudo muito bem, muito obrigado, na época de Salomão. Agora Abias, vem Roboão, faz muito mal. Aí vem Abias, faz pior ainda. Ele coloca altares dos deuses estranhos dentro do templo. Coloca imagem para todo lado. Sua mulher agora comanda ali todo tipo de bruxaria. Um homem que estava no reino, que estava no trono, e que era para conduzir o povo de Deus a um outro caminho. Então Salomão morre, vem Roboão. Roboão é um rei muito ímpio, morre, vem seu filho Abias, e ele é mais ímpio do que o seu pai. E aí tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, mas nem sempre. Nesse caso aqui, o Abias foi igual ao pai. Mas se você ler, se você ver o que vem à frente, você vai perceber que Abias também morre. E quando Abias morre, nasce Asa. Nasce Asa. Filho de peixe, que não foi peixinho. Filho de peixe, que não foi peixinho. A Bíblia diz que quando Asa assume o reino, a nação de Judá está falida. Deus deu as costas. Deus não ouvia mais a oração do povo. Deus não ouvia o clamor do povo. Até mesmo porque a sua liderança, o próprio rei, os sacerdotes, os líderes religiosos da época, trocaram a adoração ao verdadeiro Deus por essa deusa, por essa imagem. E fizeram as maiores besteiras, as maiores atrocidades que os irmãos possam imaginar. Mas, em meio a tudo isso, a toda essa circunstância, chega Asa. E olha o que diz a Bíblia, versículo 14, 2 Crônicas. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Mas por quê? Vamos ver o porquê. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Quando você faz a vontade do seu Deus, tem paz. Quando você faz a vontade do seu Deus, há paz. A Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Note que nos dois períodos da história em que o reino de Judá esteve sob a liderança de Roboão e de Abias, que eram reis ímpios, a nação se empobreceu, faliu, quebrou, e Deus não estava ouvindo a oração do povo naquele tempo. Aquela nação não tinha o Senhor como Deus. E pelo fato de não ter o Senhor como Deus, aquela nação não era uma nação bem-aventurada. Aquele povo, aquele rei, aquele povo, eles não tinham comunhão com o nosso Deus. Eles não tinham intimidade com o nosso Deus.
Se você vir o texto todo, você vai perceber que o povo era importunado o tempo todo pelos reinos vizinhos. Havia guerra sempre. Quando não temos intimidade com Deus, quando não temos relacionamento com Deus, a nossa vida é uma vida de derrota. A nossa vida é uma vida de tristeza. A nossa vida não tem paz se nós não tivermos um relacionamento sério, íntimo e profundo com Deus. Exemplo disso está aqui, no período desses dois reis, Roboão e Abias. Depois de Roboão e Abias, Asa vem, diz a Bíblia que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E aí, quais foram as primeiras atitudes que eles fizeram? Que o rei Asa fez? Versículo 3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos, destruiu Azera, e os altos, e quebrou as imagens, saiu pela cidade, onde tinha imagem de Azera, ele saiu destruindo toda, e ele disse, aqui o nosso Deus é o Senhor Jeová, aqui não é Azera, porque quem realmente é o Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jeová. Versículo 4, e mandou a Judá que buscasse, ele, o rei, mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que observasse a lei de Moisés e o mandamento. O rei Asa chega e ele procura a palavra de Deus, ele procura a lei, e ele bota o povo para se aproximar e para buscar a Deus. Versículo 5, também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. Quer ter paz? Busque. Quer ter paz? Leia, medite, guarde, busque a lei, busque o mandamento. Quer ter paz? Faça o que é bom e o que é reto aos olhos do Senhor, porque só assim você vai ter paz e você vai ter vitória. Versículo 6, edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, tinha paz, não tinha guerra, não tinha complicações, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Quer ter repouso? Quer ter o cuidado de Deus? Quer ter a proteção de Deus? Faça o que é reto e bom aos olhos do Senhor, porque Ele vai te proteger, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar descanso. Versículo 8 vai dizer assim, tinha o rei Asa um exército de 300.000 de Judá, e 280.000 de Benjamim. Eram duas tribos, Judá e Benjamim. A tribo de Judá tinham 300.000. A tribo de Benjamim tinha 280.000. Era um exército com 580.000 soldados. E aí, aqui há uma coisa interessante. Tem um momento que, por conta das atitudes do rei Asa, ele propõe uma aliança com o Senhor e Deus faz uma aliança com ele. Porque vai dizer assim, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o profeta. E Azarias saiu ao encontro do rei Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Deus enche o profeta, envia o profeta até o rei Asa e fala, ouvi-me, rei Asa, e toda a nação de Judá. O Senhor Deus vai estar contigo, se você estiver com ele. Se você buscá-lo, o acharás.
Se você o deixar, também ele vai te deixar, porque ele te dá o livre-arbítrio para você fazer as suas escolhas. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Vejam, queridos, Deus envia o profeta Arias, cheio do Espírito Santo, e vai até Asa, e fala isso para ele. Esse profeta ainda estava falando. Aí foi até ele uma outra notícia, de que estava vindo contra ele o exército da Etiópia, com 1 milhão de homens, com 1 milhão de soldados. Azarias ainda está falando com o rei Asa. Chega um mensageiro e diz: Rei Asa, está vindo contra nós o exército da Etiópia. E eles estão vindo com um exército de 1 milhão. E mais, estão com 300 carros. E mais, já estão em Maresa, na divisa aqui com Judá. Aí, irmãos, Asa abre a sua boca. Aí, Asa clama ao Senhor seu Deus e ele diz... Ele já tinha feito, estava acabando de fazer uma aliança com Deus. Aí Asa diz: Senhor, para ti, nada é ajudar. Quer o pequeno, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti nós confiamos e não nessa estátua, nessa imagem de Azerá. Em ti nós confiamos e no teu nome nós vamos contra essa multidão de 1 milhão de soldados. Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra nós a Etiópia com esse 1 milhão de exército ou de soldados. Lembrem que eu falei para os irmãos que o exército de Judá era de 580 mil homens, 300 mil de Judá e 280 de Benjamim. Agora vem a Etiópia com 1 milhão de soldados, mais 300 mil carros. Era para passar como um rolo compressor em cima dos soldados de Judá, irmãos. Era para passar atropelando tudo. Era mais que o dobro da quantidade de soldados. Só que aqui tem uma diferença. Aqui tinha um homem que tinha uma aliança com Deus. Aqui tinha um homem que tinha intimidade com Deus. Aqui tinha um homem que tinha relacionamento com Deus. Se fosse no reinado de Abias ou no reinado de Roboão, coitadinho do reino de Judá. O exército da Etiópia teria passado por cima de Roboão, teria passado por cima do rei Abias, teria passado por cima de todo o Judá e de Jerusalém, mas aqui tinha um homem que tinha relacionamento com Deus, aqui tinha um homem que tinha intimidade com Deus, e o homem que tem intimidade com Deus, ele não sofre derrota, ele é um vitorioso, porque quem guerreia por ele não é ele próprio, mas é o próprio Deus, é ele que peleja por mim, é ele que peleja por você, é ele que peleja pela igreja. Vem a luta, vem a prova, vem as batalhas, vem os ataques do inimigo, mas é ele que peleja por mim, é ele que peleja por nós, é ele que nos garante vitória, e é por isso que nós estamos de pé, porque nós temos intimidade com ele. Porque temos intimidade com ele. Olha o que vem na sequência. E o Senhor, depois dessa oração do rei Asa, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram
Glória a Deus. Eu acho extraordinário, irmãos, a forma como Deus age com a nação de Israel. Acho extraordinária a forma como Deus age com esse povo com quem ele tem uma aliança. Se você ler lá em Isaías, quando os assírios vieram contra a nação, um anjo do Senhor levanta e fere 185 mil soldados da Síria, e Israel vence a batalha. Eu fico impressionado quando a gente vê aquela história que esse povinho, eles vão entrar na cidade de Jericó, uma cidade altamente fortificada. Deus dá estratégia para Josué, eles rodeiam a terra, eles gritam, os muros caem e eles invadem a cidade. Eu fico impressionado com essas ações de Deus com essa nação. Irmãos, Israel é a nação protegida de Deus. Pode levantar um inferno contra aquela nação, mas ela vai ser sempre vitoriosa, porque olha só, e o Senhor feriu os etíopes. Não foram os 580 mil soldados que agiram, não. Não foram, foi o Senhor que feriu. Contra os assírios, foi o anjo do Senhor que feriu. Irmãos, eu fico impressionado como Deus tem um cuidado e um zelo com essa nação. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes, que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor. É diante do Senhor, é o Senhor que faz isso. Agora, esse rei, Asa, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha uma moral com Deus, ele tinha créditos com Deus. Quando nós temos créditos com Deus, irmãos, pode crer, pode acreditar, Deus se levanta para nos defender, Deus se levanta para guerrear a nosso favor, e nós não vamos perder a batalha, porque o nosso Deus é poderoso. Percebam que a intimidade que Asa tinha com Deus, fez com que Deus mudasse o quadro. Aquilo que parecia derrota se transformou em vitória. Aquilo que parecia impossível se tornou possível. Mas ele se humilha diante de Deus, ele se coloca diante de Deus como pequeno. Ele se coloca diante de Deus como alguém que depende inteiramente do nosso Deus. Porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Querido, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Em outras palavras, traduzindo esse versículo, maldito o homem que confia em si próprio. Maldito o homem que faz do seu braço a força. Por isso Davi sempre foi um vencedor. No Salmo 20, versículo 7, ele vai dizer assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor dos exércitos, porque Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. Pode aplaudir, porque Ele é a nossa vitória mesmo. Ele é a nossa vitória. Se você tiver intimidade com Deus, se você tiver um relacionamento próximo de Deus, você não tem o que temer. Não tem o que temer. Busque ao Senhor. Se aproxime do Senhor. Porque o Senhor vai protegê-lo. O Senhor vai lhe dar vitória de todos os lados. De todos os lados. Qual é a sua luta hoje? Qual é a sua prova? Qual é a sua batalha? Qual é o muro que você está enfrentando e tem que transpor? Qual é o obstáculo que você tem que transpor?
Aqui nós estamos falando de guerra bélica, de guerra entre exércitos, entre nações. Mas nós temos uma guerra constante todos os dias. Todos os dias nós temos uma guerra. Uns estão lutando contra a enfermidade, outros estão lutando contra o desemprego, lutando contra dívidas, lutando contra uma dor sentimental, causada, quem sabe, por uma separação. Outros estão lutando com uma dor por conta da perda de um ente querido. Outros estão chorando nesse momento, porque perdeu alguém próximo. Essa semana fizemos um sepultamento, amanhã vamos fazer outro. Tem pessoas chorando por conta da perda de alguém tão próximo. Isso são as nossas batalhas, são as nossas lutas. Um está lutando contra a depressão, contra os problemas das mais variadas naturezas e formas. Mas eu quero te dizer que se você buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, essas batalhas deixarão de ser suas. Essas batalhas passarão a ser dele. E ele vai guerrear por você, ele vai lutar por você e você não vai perder essa batalha. Pode ser forte como for o gigante, pode ser grande, alto como for o gigante, mas não é você que vai lutar, é ele que vai lutar por você, e o gigante vai cair em nome de Jesus, e você vai cantar o hino da vitória. Roboão e Abias, 2 reis, vô, pai e avô, do rei Asa, pai e avô. Eles não tinham essa intimidade com Deus. Agora Asa foi tão corajoso, Asa foi tão forte, que a mãe dele, Maaca, a macumbeira, a primeira coisa que ele fez, 15:16, e também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depois, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo, a Acera, e Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto do ribeiro de Cedron. O rei Asa chegou, mãe, vem cá, a partir de hoje você não é mais rainha, essa deusa que você adora, eu vou tocar fogo. Depois a sua mãe, coragem, porque ele queria fazer uma aliança com Deus, ele queria vitória, ele queria ter intimidade com Deus, e ele queria levar a nação de volta a adorar ao Deus verdadeiro. O grande problema nosso é que muitas das vezes nós não queremos destruir os nossos ídolos. O grande problema nosso é que nós não queremos voltar-se inteiramente para Deus, nos entregar completamente a nosso Deus. E muitas das vezes, cristãos, crentes, ficam em cima do muro, um pé na igreja e um pé no mundo. Vem para a igreja, cultua, levanta as mãos, adora, bate palmas. Mas daquelas portas para fora, esquece-se que tem um Deus que está vendo a tudo e a todos em todo lugar. E aí leva uma vida leviana, leva uma vida pecaminosa, leva uma vida que desagrada, que entristece o Espírito Santo de Deus. E vem para a igreja para buscar as vitórias, para buscar as bênçãos. Como bem disse hoje Luciano Zanzoni aqui, querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Para você alcançar as vitórias da sua vida, antes de querer as vitórias, você tem que querer o Deus das vitórias. E o Deus das vitórias está aqui nesta noite. E Ele fala contigo nesta noite. E você tem que decidir se aproximar mais dEle, ter mais intimidade com Ele e buscá-lo com mais frequência, com mais perseverança. Porque só nos aproximando de Deus é que nós seremos vitoriosos. Amém? Vamos nos pôr de pés.
O seu relacionamento com Deus vai determinar a sua vitória ou determinará o seu fracasso. Para aquela nação pecaminosa, Deus disse para o profeta: não ore mais em favor desse povo. Eu não vou ouvir a oração desse povo. Eu não vou responder esse povo. Eu não vou. Porque esse povo está aprontando. Você não está vendo o que eles estão fazendo aí nas ruas de Judá? Você não está vendo o que eles estão aprontando aí na cidade? Eu não vou mais responder a esse povo. Mas aí quando o povo se aproxima de Deus, se humilha na presença do Senhor, reconhece que só Ele é Deus e confia verdadeiramente nele, aí Ele vai lutar por você. Você não vai precisar lutar. Ele vai lutar por você e a sua vitória será certa em nome de Jesus. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor vai estar me ajudando aqui, eu quero perguntar para você: tem alguém nessa noite aqui que quer receber Jesus no seu coração? Talvez você está nos visitando aqui pela primeira vez. Talvez você entrou aqui nesta igreja convidado por alguém, ou veio aqui em busca de uma paz para o seu coração, de uma resposta de Deus. Deus quer abençoar você. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer ajudar você. Deus está estendendo a mão para você nessa noite. Tem alguém que quer receber Jesus? Tem alguém que quer ter a intimidade com esse Deus que derruba os gigantes, que derruba os nossos inimigos? Esse Deus que nos dá a vitória. Tem alguém aqui nessa noite? Eu quero chamar à frente alguém que Deus nessa noite tocou no seu coração e você quer receber uma oração para Deus te dar mais forças para você ter mais intimidade com Ele. Porque às vezes, por conta dos nossos muitos afazeres, às vezes por conta da nossa correria do dia a dia, tantas tarefas, tantos compromissos, a gente se envolve com tanta coisa e esquece-se de ter um momento com Deus no dia a dia, um particular com Deus. Você quer receber uma oração para Deus fortificar você e lutar por você? Para Deus começar a mover as águas aí, esses inimigos, essas batalhas, essas derrotas que você está enfrentando. Você está se sentindo fraco, você está se sentindo sem forças, você não está conseguindo sair do lugar. Deus vai guerrear por você. Deus vai te dar forças. Sabe por que Deus vai te dar forças? Olha, não fique com vergonha não. As lutas dessa vida às vezes são tão ferrenhas. As lutas dessa vida às vezes parece que nos nocauteia. Vem como um nocaute sobre nós. Às vezes a gente parece que recebe um golpe abaixo da cintura e não consegue se levantar. Não tem forças para orar, não tem forças para ir para a igreja, não tem forças para meditar na palavra de Deus, não tem forças mais para nada. E às vezes a gente quer se entregar, às vezes a gente quer voltar atrás, às vezes a gente quer recuar, às vezes a gente quer desistir. Eu quero te dizer nesta noite: não desista, não desista, não desista. O Senhor é contigo, Ele renova as suas forças, Ele guerreia as suas guerras, Ele peleja as suas pelejas, Ele te faz um vencedor. Olha o que diz a palavra: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem fadiga? É insondável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Receba forças do Senhor nesta noite, receba forças do Senhor, receba forças do Senhor, receba forças do Senhor. Que o Senhor possa lhe dar forças para você buscar mais intimidade com Ele, para que você possa se aproximar dEle. Receba forças para que você possa se relacionar melhor com Ele. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, Ele tudo vai fazer por você. Quando você não der conta, tenha certeza, Ele não vai deixar você só, Ele não vai te desamparar, Ele vai te segurar pela mão, Ele vai te erguer, e Ele vai te colocar num lugar alto e seguro. Aleluias. Igreja, estende as mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão os teus filhos, Pai, que vieram aqui, Senhor, para buscar em Ti um renovo, Pai, para buscar em Ti uma confiança, para que o Senhor possa renová-los, ó Pai. Meu Deus, que eles tenham ânimo, que eles tenham ânimo, que eles tenham ânimo para buscar a Tua presença, que tenham ânimo para se relacionar melhor contigo, que eles tenham ânimo para buscar a Ti nos momentos de adversidade, que eles possam se diminuírem, Pai, para que o Senhor cresça na vida deles, que eles se façam pequenos, porque o Senhor é grande, Pai, e quando nós nos humilhamos, o Senhor cresce em nós, e o Senhor luta para nos dar vitória, o Senhor luta em nosso lugar para nos garantir a vitória. Portanto, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada um dos teus filhos nesta hora, que eles saiam daqui renovados, ó Senhor, e mais confiantes em Ti, crendo que a vitória quem nos dá é o Senhor e não somos nós, ó Pai. Em nome de Jesus eu abençoo a Tua igreja, amém. Vamos aplaudir a Jesus.